Um pai desesperado, gêmeos que não param de chorar e uma faxineira que mudará tudo. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O dia amanheceu e Pedro Alvarenga já estava acordado há 2 horas. Davi e Levi, seus gêmeos de 8 meses, haviam passado mais uma noite chorando sem parar. Os pequenos berços no quarto ao lado pareciam abrigar 2 motores em funcionamento constante, e Pedro sentia-se completamente perdido. Caminhando de um lado para o outro na sala de estar, ele balançava Davi no braço direito, enquanto tentava acalmar Levi, que estava no bebê conforto. Suas roupas estavam amarrotadas, os cabelos desalinhados, e os olhos vermelhos de cansaço denunciavam as noites mal dormidas que se tornaram rotina. "Calma, meus amores, papai está aqui", murmurava com voz rouca, mas o choro persistia. Pedro olhou para a foto de Márcia na estante, sua esposa sorrindo com as mãos na barriga grávida. 6 meses depois daquela foto, ela se foi, vítima de complicações no parto que trouxe seus 2 tesouros ao mundo. Desde então ele enfrentava sozinho a maternidade e paternidade, longe dos pais que moravam no interior de Pernambuco e sem poder contar com os sogros, já falecidos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Carmen, a babá. "Bom dia, seu Pedro. Olha, não vou poder ir hoje não. Minha mãe passou mal de madrugada e tive que levá-la para o hospital." O coração de Pedro despencou. Hoje era o dia da apresentação mais importante da sua pequena empresa de design gráfico. Após meses de esforço, finalmente conseguiu agendar uma reunião com a maior rede de restaurantes da cidade. Um contrato que poderia salvar seu negócio das dificuldades financeiras. "Carmen, você não entende. Hoje é o dia da reunião com os donos da rede Sabor em Arte. Não posso faltar." "Desculpa mesmo, seu Pedro, mas não tem como. Minha mãe está internada." Pedro desligou o telefone com o desespero crescendo no peito. Olhou para os gêmeos que continuavam chorando e sentiu as lágrimas ameaçarem brotar. Como faria para ir à reunião? Como cuidaria sozinho dos bebês mais um dia? Foi quando a campainha tocou. Ainda carregando Davi, Pedro foi até a porta. Do lado de fora estava uma jovem negra de aproximadamente 25 anos, com cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo e um sorriso tímido no rosto. Vestia uma blusa simples e uma calça jeans, e carregava uma pequena mochila nas costas. "Bom dia, senhor. Sou Josiane Martins. Vim para o trabalho de faxina." Pedro a encarou por um momento, confuso com o próprio esquecimento. Era verdade. Havia contratado uma nova faxineira através de uma indicação da vizinha. Com tantas preocupações, havia se esquecido completamente. "Ah, sim, Josiane. Entre, por favor." Quando ela entrou na casa, seus olhos percorreram o ambiente. Brinquedos espalhados pelo chão, mamadeiras sujas na mesa de centro, roupas amontoadas no sofá e um cheiro de leite azedo no ar. O choro dos gêmeos ecoava pela casa, criando uma sinfonia caótica. "Nosso Senhor", murmurou Josiane, mais para si mesma do que para ele. "E esse chorinho todo?" Pedro se sentiu envergonhado. Sua casa, que antes Márcia mantinha sempre impecável, agora parecia ter sido atingida por um furacão. "São meus filhos Davi e Levi, gêmeos de 8 meses. A babá não pode vir hoje e..." Sua voz falhou. "Desculpe pela bagunça. Está tudo meio complicado." Josiane notou o desespero na voz dele e o cansaço estampado em seu rosto. Seus instintos maternais, desenvolvidos cuidando dos sobrinhos gêmeos da sua irmã, imediatamente despertaram. "O senhor está bem?" perguntou com genuína preocupação. Pedro passou a mão livre pelos cabelos, ainda balançando Davi, que berrava sem parar. "Para ser honesto, não. Tenho uma reunião muito importante hoje, a mais importante da minha carreira, e não tenho com quem deixar os meninos. A babá faltou e..." Suspirou profundamente. "Não sei o que fazer." Josiane observou a situação. Havia algo na vulnerabilidade daquele homem que a tocou. Mesmo sendo apenas o primeiro dia de trabalho, e mesmo não conhecendo praticamente nada sobre ele, sentiu vontade de ajudar. "Posso ver os bebês?" perguntou suavemente. Pedro hesitou por um momento, mas depois assentiu.
caminhando até onde Levi continuava chorando no bebê conforto. Josiane se aproximou dos gêmeos, e sua presença pareceu criar uma mudança sutil na energia do ambiente. "Oi, meus amores", disse com voz doce e melodiosa. "Que choradeira é essa, hein?" Começou a fazer pequenos sons com a boca, imitando um passarinho, e balançou suavemente suas mãos. Para surpresa de Pedro, o choro de Levi diminuiu ligeiramente, como se estivesse curioso com aquela nova presença. "A senhorita tem experiência com bebês?" perguntou Pedro, uma centelha de esperança brilhando em seus olhos. "Tenho 2 sobrinhos gêmeos. Minha irmã sempre precisou da minha ajuda", respondeu Josiane, continuando a interagir com os bebês. "Sei como é difícil." Naquele momento, uma ideia maluca passou pela cabeça de Pedro. Era arriscado, estava certo, mas o desespero o fazia considerar qualquer possibilidade. "Josiane", começou hesitante, "sei que é loucura e entendo se você disser não, mas você aceitaria cuidar dos gêmeos hoje enquanto eu vou à reunião?" "Pagaria extra, claro." Josiane parou de balançar as mãos e o olhou diretamente. Pôde ver a sinceridade e o desespero em seus olhos. Estava ali apenas para fazer faxina. Não havia se preparado para cuidar de bebês, mas algo em seu coração a impedia de negar ajuda. "Eu nunca cuidei sozinha de 2 bebês ao mesmo tempo por tanto tempo", disse honestamente. "Por favor", Pedro implorou. "Esta reunião pode mudar tudo para nós, para eles", apontou para os gêmeos. "Se eu perder esta oportunidade..." Josiane olhou para Davi e Levi. Mesmo chorando, eram bebês lindos, com olhos claros como o pai e bochechas rosadas. Havia algo neles que despertou um instinto protetor que ela não esperava sentir. "Quanto tempo o senhor vai ficar fora?" 2, no máximo 3 horas. A reunião é às 10 da manhã. Josiane respirou fundo. Sabia que era uma responsabilidade enorme, mas também percebia que aquele homem estava realmente desesperado. E ela nunca conseguiu negar ajuda a quem precisava. "Tudo bem", disse finalmente. "Aceito. Mas o senhor precisa me deixar um número onde posso encontrá-lo e me explicar tudo sobre os bebês. Horário das mamadeiras, fraldas, tudo." O alívio no rosto de Pedro foi instantâneo e profundo. "Deus abençoe você, Josiane. Sério mesmo. Você está me salvando." Pelos próximos 15 minutos, Pedro explicou rapidamente a rotina dos gêmeos. Onde ficavam as fraldas, como preparar a mamadeira, os remédios para a cólica, onde estava a roupa limpa. Josiane absorveu cada informação com atenção, fazendo perguntas práticas e mentalmente, organizando um plano de ação. "Eles almoçam papinha às 11h30, disse Pedro pegando o paletó. "Está tudo na geladeira, já preparado." "Pode deixar comigo", respondeu Josiane com mais confiança do que realmente sentia. Pedro se despediu dos filhos com beijos rápidos na testa, ainda hesitante em sair. "Tem certeza de que vai conseguir?" "Vamos descobrir juntos", sorriu Josiane. "Agora vai, senão vai se atrasar para sua reunião importante." Após Pedro sair, Josiane ficou sozinha com Davi e Levi pela primeira vez. O choro havia diminuído momentaneamente, mas ela sabia que era apenas uma trégua temporária. Olhou ao redor da casa bagunçada e depois para os 2 bebês que a observavam com curiosidade. "Pronto, meus amores", disse em voz alta, mais para si mesma do que para eles. "Agora somos só nós 3. Vamos ver se a titia Josi consegue dar conta do recado." O choro recomeçou, mais forte desta vez, e Josiane respirou fundo. Seria um dia longo, mas por algum motivo que não conseguia explicar, sentia que estava exatamente onde deveria estar. A primeira parte de uma história estava apenas começando. Uma história que mudaria a vida de todos os envolvidos de maneiras que ninguém poderia imaginar naquele momento caótico de manhã. Josiane ficou parada por alguns segundos após ouvir o carro de Pedro sair da garagem, observando Davi e Levi, que a encaravam com seus grandes olhos azuis. O choro havia cessado momentaneamente, como se eles também estivessem avaliando aquela nova presença em suas vidas. "Bom, meninos", disse ela, ajeitando a blusa e arregaçando as mangas. "Vamos ver do que vocês precisam primeiro." Aproximou-se de Levi, que estava no bebê conforto, e notou que ele fazia uma careta estranha. Com cuidado,
ergueu-o e sentiu o cheiro inconfundível. Ah, então é isso. Alguém aqui fez coco, né, meu príncipe? Carregando Levi no braço, pegou Davi com a outra mão e se dirigiu ao quarto dos bebês. O cômodo estava bagunçado, com roupas sujas espalhadas pelo chão e o trocador repleto de fraldas usadas. Josiane fez uma careta, mas respirou fundo. Meu Deus, que situação, murmurou, mas tudo bem, vamos arrumar isso aqui. Começou trocando Levi, que durante o processo decidiu fazer xixi bem na hora que ela tirava a fralda suja. O jato acertou sua blusa em cheio. Ei, moleque, riu Josiane, mesmo molhada. Assim não vale. A titia aqui está tentando te ajudar. Levi deu uma risadinha. O primeiro som alegre que ela ouviu desde que chegou. Aquele sorrisinho banguela derreteu seu coração instantaneamente. Ah, agora você ri, né? Que sapequinha você é. Terminou de trocar Levi e colocou uma roupa limpinha nele. Em seguida, foi a vez de Davi, que choramingava baixinho. Durante a troca, começou a cantar uma música que sua mãe costumava cantar para ela quando era pequena. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Não, 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 não pega ela não, que ela é boazinha. Ela dá leitinho, ela dá mingau, ela dá beijinho para o boi parar. Davi parou de chorar e a observou atentamente, como se estivesse hipnotizado pela melodia. Seus olhinhos brilhavam de curiosidade. Gostaram da música? A mamãe da titia cantava assim para mim. Continuou cantando enquanto terminava de vestir Davi. Com os dois limpos e cheirosos, Josiane os colocou no cercadinho da sala e voltou sua atenção para a casa. A bagunça era impressionante, mas ela já havia enfrentado desafios maiores. Crescera em uma família humilde, ajudando a mãe a cuidar da casa e dos irmãos mais novos. Sabia trabalhar duro. Agora vocês ficam aqui brincando enquanto a titia arruma essa bagunça, disse para os gêmeos, que continuavam quietos, observando seus movimentos. Começou pela cozinha. A pia estava cheia de mamadeiras sujas, pratos encardidos e uma panela com resto de mingau grudado no fundo. Josiane colocou uma música no rádio baixinho e começou a lavar tudo cantarolando. Enquanto lavava as louças, dançava levemente no ritmo da música, fazendo movimentos exagerados para entreter os bebês que a observavam da sala. De tempos em tempos fazia uma careta engraçada ou imitava um animal, provocando risadinhas nos gêmeos. Olha só, meus amores, a titia está fazendo igual a um cachorrinho, dizia, balançando o corpo e fazendo sons de latidos. Davi e Levi gargalharam, batendo palminhas. Era mágico como aqueles dois bebês que choravam sem parar há horas, agora estavam completamente entretidos. Depois da cozinha, partiu para a sala de estar. Recolheu os brinquedos espalhados, dobrou as roupas que estavam jogadas no sofá e aspirou o tapete. O tempo todo mantinha uma conversa animada com os bebês. Davi, você viu onde seu pai guardou os brinquedos? Não? E você, Levi? Ah, achei. Era aqui nesta cesta mesmo. Durante toda a manhã, intercalou a limpeza com brincadeiras. Fazia aviãozinho com as mãos, cantava músicas infantis que se lembrava da infância e inventava histórias malucas sobre os brinquedos dos meninos. Era uma vez um patinho que morava numa banheira, contava, segurando um patinho de borracha amarelo. Mas esse patinho era muito arteiro, sabe por quê? Porque ele fazia assim, quá, quá, quá. Imitou o som do pato de forma tão engraçada que Levi deu uma gargalhada tão forte que se assustou com o próprio som, o que o fez rir ainda mais. Às 10h30, os gêmeos começaram a ficar agitados novamente. Josiane consultou o relógio e lembrou-se das instruções de Pedro sobre a mamadeira. Ah, hora do leitinho. Vocês estão com fome, né? Foi até a cozinha e preparou 2 mamadeiras com cuidado, testando a temperatura no pulso como havia aprendido com sua irmã. Sentou-se no sofá com Davi no colo esquerdo e Levi no direito, oferecendo a mamadeira a ambos simultaneamente. Isso mesmo, meus príncipes. Bebam tudinho para ficarem fortes. Enquanto eles mamavam, aproveitou para observar a casa. Estava irreconhecível. O que antes era um cenário caótico, agora respirava organização e limpeza. Os móveis brilhavam. O cheiro de produtos de limpeza havia substituído o odor de leite azedo.
e uma sensação de paz pairava no ambiente. Mais importante ainda, os bebês estavam calmos e contentes. Após terminarem as mamadeiras, Josiane os colocou no colo e começou a fazê-los arrotar, batendo levemente em suas costinhas enquanto balançava o corpo de um lado para o outro, cantarolando baixinho. Pronto, meus amores, agora vocês vão fazer um soninho gostoso para o papai chegar e encontrar tudo em paz. Enquanto embalava os dois, sua mente vagou para a própria situação. Estava ali para trabalhar como faxineira e ganhar algum dinheiro extra para pagar o curso técnico em estética e cabeleireiro. Nunca imaginou que se envolveria tanto com os bebês de seu patrão. Mas havia algo especial naqueles dois pequenos. Talvez fosse a forma como a olhavam com confiança, ou como respondiam às suas brincadeiras com sorrisos puros. Ou talvez fosse a memória de Pedro pela manhã, tão perdido e desesperado, que despertara nela um instinto de proteção. Vocês sabem que tem um papai que ama muito vocês, né? Sussurrou para os bebês que começavam a cochilar em seus braços. Ele está trabalhando para dar o melhor para vocês. Levi fechou os olhinhos primeiro, aconchegando-se mais no colo de Josiane. Davi resistiu um pouco mais, mas logo também sucumbiu ao sono, fazendo pequenos ruídos adoráveis. Com cuidado extremo, Josiane se levantou e caminhou até o quarto dos bebês. Depositou primeiro Levi em seu berço, cobrindo-o com um lençolzinho leve. Em seguida, fez o mesmo com Davi, que murmurou algo incompreensível, mas permaneceu dormindo. Por um momento ficou ali parada, observando os dois dormindo. Seus corações batiam num ritmo tranquilo. Os rostinhos estavam serenos, e suas respirações eram suaves e regulares. Era uma cena que tocava profundamente sua alma. "Durmam bem, meus anjinhos", murmurou baixinho, ajeitando os móveis coloridos que pendiam sobre os berços. Voltou para a sala e olhou ao redor. A casa estava impecável, os bebês dormiam tranquilos e ainda tinha tempo antes de Pedro voltar. Decidiu usar esses momentos para preparar um almoço simples. Na geladeira, encontrou ingredientes básicos. Pedro havia deixado claro que não esperava que ela cozinhasse, mas Josiane não conseguia simplesmente ficar parada. Era parte de sua natureza cuidar, nutrir, fazer com que as pessoas se sentissem em casa. Preparou um arroz soltinho, refogou alguns legumes que encontrou na geladeira e fez um frango ensopado simples, mas saboroso. O aroma da comida caseira começou a se espalhar pela casa, criando uma atmosfera ainda mais acolhedora. Enquanto cozinhava, pensava na reunião de Pedro. Não sabia detalhes sobre sua empresa ou sobre a importância daquele encontro, mas podia sentir o peso que aquilo representava para ele. Torcia silenciosamente para que tudo corresse bem. Às 11h15, ouviu um chorinho baixo vindo do quarto. Davi havia acordado. Rapidamente, foi até lá e o pegou no colo antes que o choro acordasse Levi também. "Oi, meu príncipe. Acordou com fome de novo?" Levou-o para a cozinha e preparou a papinha que Pedro havia deixado separada. Enquanto esquentava, dançou com Davi no colo, cantando baixinho uma música de ninar. "Dorme, nenê, que a cuca vem pegar, papai foi na roça, mamãe foi trabalhar." Parou abruptamente, percebendo a inadequação da letra. Davi não tinha mãe, e essa era uma ferida muito recente e dolorosa para a família. "Desculpa, meu bem", disse beijando a testa do bebê. "Vamos cantar outra coisa." Inventou uma melodia nova. Davi é um menino lindo. Davi é um bebê feliz. Davi tem um papai que ama. Davi faz a titia rir. O bebê sorriu como se aprovasse a nova versão. Quando a papinha esfriou, sentou-se com Davi na cadeirinha alta e começou a alimentá-lo. Ele fazia carinhas engraçadas a cada colherada, às vezes cuspindo um pouco, outras vezes abrindo a boca como um passarinho. "Isso mesmo, come tudinho. Olha o aviãozinho chegando", dizia, fazendo a colher voar pelo ar antes de colocá-la na boca dele. Estava tão concentrada alimentando Davi que não ouviu quando Levi acordou e começou a chorar. Só percebeu quando o choro já estava bem alto. "Ai, meu Deus, Levi está acordado." Rapidamente terminou de dar a papinha para Davi e correu buscar Levi, que estava vermelho de tanto chorar no berço. "Desculpa, meu amor,
A titia não ouviu você chamar. Pegou-o no colo e o levou para a cozinha, onde agora teria que equilibrar os dois. Colocou Davi no cercadinho portátil e se concentrou em dar papinha para Levi, que estava com mais fome e menos paciência que o irmão. Calma, calma, já está chegando a comidinha, dizia, tentando acalmar Levi enquanto esquentava outra porção da papinha. Foram 15 minutos intensos, com Levi chorando de fome e Davi reclamando por estar no cercadinho. Josiane sentia o suor escorrer pela testa, mas não desistiu. Cantou, dançou, fez caretas e utilizou todos os recursos que podia para manter ambos ocupados. Finalmente, conseguiu alimentar Levi, que se acalmou após algumas colheradas. Quando terminou, os dois bebês estavam satisfeitos e novamente dispostos a brincar. Pronto, meus príncipes, agora vocês estão com a barriguinha cheia e felizes. Olhou para o relógio, 12:30. Pedro deveria chegar logo. A casa estava perfeitamente organizada. Os bebês estavam bem cuidados e alimentados, e ainda havia o cheiro gostoso do almoço que preparara. Sentiu uma onda de satisfação e orgulho. Havia conseguido. Não apenas cumprira com as obrigações básicas, mas criara um ambiente de paz e alegria para aquelas crianças que tanto precisavam de cuidado e atenção. Sentou-se no chão da sala com Davi e Levi, brincando com blocos coloridos, quando ouviu o som de um carro chegando. Seu coração acelerou ligeiramente. Como Pedro reagiria ao encontrar a situação? Os bebês também pareceram reconhecer o som do carro do pai, pois viraram as cabecinhas em direção à porta, com expressões expectantes. Olha só, meninos, papai chegou. O som da chave na fechadura ecoou pela casa, seguido pelos passos de Pedro entrando. Josiane respirou fundo, esperando ansiosamente pela reação dele ao descobrir como havia sido sua primeira experiência, cuidando dos gêmeos que, há poucas horas, pareciam inconsoláveis. A porta se abriu, e Pedro apareceu no umbral da sala. Sua expressão ainda carregava traços de tensão da reunião, mas seus olhos imediatamente procuraram pelos filhos. O que ele encontrou o deixaria sem palavras. Pedro dirigiu pelas ruas movimentadas da cidade com o coração disparado, não pela adrenalina da reunião que acabara de sair, mas pela ansiedade crescente que o consumia desde que saíra de casa. A apresentação havia sido um sucesso. Os donos da rede Sabor e Nuarte ficaram impressionados com seu portfólio e praticamente garantiram o contrato. Era exatamente o que ele sonhara, a oportunidade que mudaria sua situação financeira e daria estabilidade para criar os gêmeos. Mas nada disso importava naquele momento. Sua mente estava completamente tomada por uma única preocupação: seus filhos. Que loucura eu fiz, murmurou para si mesmo, batendo os dedos nervosamente no volante enquanto esperava o sinal abrir. Como pude deixar Davi e Levi com uma completa estranha? A culpa o roía por dentro. Josiane parecia uma boa pessoa, isso era verdade. Havia algo em seus olhos que transmitia sinceridade e bondade. Mas ele a conhecia há menos de uma hora quando tomou a decisão desesperada de deixar seus filhos sob seus cuidados. Durante toda a reunião, teve que se esforçar para manter a concentração. Quando os empresários falavam sobre prazos e valores, sua mente vagava para casa, imaginando cenários cada vez mais preocupantes. E se os bebês não parassem de chorar? E se Josiane se desesperasse e os deixasse sozinhos? E se acontecesse algum acidente? O celular estava no modo silencioso, mas ele o checava obsessivamente a cada poucos minutos, esperando alguma ligação de emergência. A ausência de chamadas tanto o tranquilizava quanto o preocupava mais. Será que significava que estava tudo bem ou que algo havia acontecido? E Josiane não conseguia ligar. Senhor Alvarenga, o que acha dessa proposta de cronograma? Havia perguntado um dos empresários durante a reunião. Pedro piscou várias vezes, percebendo que estava completamente desconectado da conversa. Desculpem, podem repetir? Estou analisando os detalhes. Conseguiu se recuperar e terminar a apresentação de forma profissional, mas por dentro estava um caos. A ironia da situação não passou despercebida. Finalmente, estava conquistando o sucesso profissional que tanto almejava, mas sua mente e coração estavam em casa,
com seus filhos. Agora, dirigindo de volta, os pensamentos negativos se multiplicavam. Lembrou-se de todas as histórias que ouvira sobre babás ou cuidadoras que maltratavam crianças, sobre acidentes domésticos, sobre bebês que se engasgavam ou se feriam quando deixados com pessoas inexperientes. Davi e Levi nem a conhecem, pensou em voz alta, a culpa apertando seu peito. Eles devem estar apavorados, chorando sem parar, sentindo-se abandonados. A imagem de seus filhos chorando desesperadamente, enquanto uma estranha tentava cuidar deles, o fazia pisar mais fundo no acelerador. Precisava chegar em casa, precisava ver que estavam bem, precisava abraçá-los e pedir desculpas por tê-los deixado. Parou em um sinal vermelho e aproveitou para ligar para casa. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Ninguém atendeu. Seu coração gelou. "Por que não está atendendo?", murmurou, tentando ligar novamente. Na segunda tentativa, a ligação caiu direto na caixa postal. Pedro sentiu o pânico começar a tomar conta. E se Josiane havia saído de casa? E se havia desistido e deixado os bebês sozinhos? E se algo terrível havia acontecido? Suas mãos tremiam ligeiramente no volante. O sinal abriu, mas um carro à sua frente demorou para arrancar, fazendo-o buzinar impaciente. "Anda logo!", gritou, coisa que jamais fazia no trânsito. Tentou se acalmar, respirando fundo. Talvez ela esteja dando banho nos meninos, pensou, tentando encontrar uma explicação lógica. Ou talvez eles estejam dormindo e ela não quis atender para não acordá-los. Mas os pensamentos positivos duravam pouco. Logo sua mente voltava aos cenários catastróficos. E se os bebês estivessem doentes? E se tivessem se machucado? E se Josiane não soubesse lidar com alguma emergência? "Sou o pior pai do mundo", murmurou, a culpa pesando como chumbo em seu peito. Márcia jamais perdoaria se soubesse que deixei nossos filhos com uma desconhecida. Pensar em sua esposa falecida trouxe uma nova onda de emoções. Márcia sempre soube exatamente o que fazer com bebês, mesmo antes de ter os próprios filhos. Era natural para ela, intuitivo. Ele, por outro lado, ainda se sentia perdido na maioria das vezes, tentando decifrar o que cada choro significava, o que cada expressão queria dizer. Ela saberia o que fazer, pensou, sentindo as lágrimas ameaçarem brotar. Ela nunca teria deixado nossos bebês com uma estranha. O trânsito estava mais pesado que o usual para um meio-dia de terça-feira. Pedro tamborilava os dedos impaciente no volante, checando o relógio a cada minuto. Já eram 12h15. Havia saído de casa às 9h15. Davi e Levi estavam com Josiane há 3 horas. 3 horas que pareciam uma eternidade. Decidiu tentar mais uma ligação, desta vez para o celular que havia anotado no papel que Josiane deixara como referência. O telefone chamou várias vezes antes de ir para a caixa postal com uma mensagem automática. "Merda!", xingou baixinho, algo raro para ele. A ansiedade estava se transformando em pânico. Imaginou chegando em casa e encontrando a porta aberta, Josiane sumida e seus filhos. Não conseguia nem completar o pensamento. "Calma, Pedro", disse para si mesmo em voz alta. "Você está sendo paranoico." Ela parecia uma boa pessoa. Os bebês provavelmente estão bem. Mas suas próprias palavras soavam vazias. A verdade era que não conhecia nada sobre Josiane, além do nome e do fato de que havia sido indicada pela vizinha. Não sabia onde morava, não conhecia sua família, não tinha referências. Havia tomado uma decisão completamente impulsiva, baseada no desespero. Finalmente, conseguiu sair do trânsito mais pesado e acelerar em direção ao seu bairro. Cada quarteirão que passava aumentava sua ansiedade. As ruas familiares, que normalmente o tranquilizavam, agora pareciam se estender infinitamente antes dele. Quando virou na sua rua, pisou fundo no acelerador, não se importando mais com os limites de velocidade. Sua casa apareceu no final da quadra e ele procurou desesperadamente por sinais de que tudo estava bem. As janelas estavam fechadas, não dava para ver movimento no interior. Estacionou rapidamente na garagem, mal conseguindo colocar o freio de mão antes de sair correndo do carro.
Suas mãos tremiam enquanto procurava as chaves, deixando-as cair no chão 2 vezes antes de conseguir abrir a porta. "Josiane?" chamou assim que entrou. "Josiane, onde vocês estão?" O que mais o alarmou foi o silêncio. Silêncio absoluto. Nem choro de bebê, nem vozes, nem movimento. Apenas um silêncio que lhe gelou o sangue nas veias. "Davi? Levi?" chamou mais alto, a voz embargada pela emoção. Correu para a sala de estar, esperando encontrar o caos que havia deixado pela manhã. Mas o que viu o fez parar abruptamente. A sala estava impecável, mais limpa do que estivera em meses. Os brinquedos organizados nas cestas, o tapete aspirado, as almofadas do sofá arrumadas. Um cheiro gostoso de comida caseira pairava no ar. Mas onde estavam todos? "Josiane!" gritou, a voz ecoando pela casa silenciosa. Correu para a cozinha. Também estava limpa e organizada, com panelas no fogão exalando um aroma delicioso. Mas nenhum sinal de Josiane ou dos bebês. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Subiu as escadas correndo, tomando 2 degraus de cada vez. "Por favor, que eles estejam bem", murmurou como uma oração. "Por favor, que eu não tenha cometido o maior erro da minha vida." Chegou ao andar superior e correu direto para o quarto dos gêmeos. A porta estava entreaberta. Com a mão tremendo, empurrou-a devagar, preparando-se para o pior. O que viu do outro lado da porta o deixou completamente sem fôlego. Davi e Levi estavam dormindo em seus berços, respirando suavemente, com expressões serenas que ele não via há semanas. E ali, sentada na poltrona entre os 2 berços, estava Josiane. Também dormia, com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, os cabelos cacheados soltos emoldurando seu rosto relaxado. Uma das mãos dela repousava levemente sobre a grade do berço de Davi, a outra sobre a de Levi, como se mesmo dormindo ainda estivesse cuidando deles, protegendo-os. A cena era tão ternamente linda que Pedro sentiu as lágrimas finalmente brotarem. Não eram lágrimas de desespero ou medo, mas de alívio profundo e de algo mais que não conseguia nomear. Seus filhos estavam seguros. Mais do que isso, estavam em paz, dormindo tranquilamente como não faziam há muito tempo. E a mulher que havia confiado para cuidar deles estava ali tendo claramente se dedicado tanto que acabara adormecendo de cansaço, mas sem por um momento abandonar seu posto de guardiã. Pedro ficou parado na porta por vários minutos, apenas observando a cena, deixando o alívio tomar conta de cada célula do seu corpo. Toda a angústia e culpa das últimas horas se dissolveram, substituídas por uma gratidão profunda e por uma sensação de que, talvez, apenas talvez, havia encontrado muito mais do que uma simples faxineira naquele dia. Pedro permaneceu imóvel na soleira da porta por longos minutos, como se tivesse medo de quebrar o encanto daquela cena. A luz suave que filtrava pelas cortinas semicerradas criava uma atmosfera quase sagrada no quarto dos gêmeos. Davi e Levi dormiam com a tranquilidade de anjos, suas respirações suaves e sincronizadas, criando uma melodia silenciosa que ele não ouvia há muito tempo. E Josiane? Ela estava ali como uma guardiã adormecida, seu rosto sereno revelando traços de cansaço, mas também uma paz profunda. Havia algo maternal e protetivo em sua postura, mesmo dormindo. Uma de suas mãos ainda tocava levemente a grade do berço de Davi, enquanto a outra repousava próxima a Levi, como se seu instinto materno funcionasse mesmo durante o sono. Pedro sentiu um nó na garganta. Por meses, desde a morte de Márcia, ele havia se sentido completamente perdido, como se estivesse navegando em águas turbulentas sem bússola. Os gêmeos choravam constantemente. A casa estava sempre em caos, e ele se sentia falhando como pai a cada dia que passava. Mas ali, naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, tudo parecia estar em seu devido lugar. Deu um passo cuidadoso para dentro do quarto, tentando não fazer barulho. Queria observar melhor seus filhos, certificar-se de que realmente estavam bem. Aproximou-se primeiro do berço de Levi, seu caçula, por 3 minutos. O bebê estava deitado de lado, uma das mãozinhas pequenas fechada em punho próxima ao rosto,
os lábios ligeiramente entreabertos. Sua pele estava rosada e saudável, sem sinais de que havia chorado. Pedro então se virou para o berço de Davi. Seu primogênito estava de barriga para cima, os bracinhos abertos, completamente relaxado. Uma pequena mancha de leite seco no canto da boca indicava que havia mamado recentemente. Seus cabelos loiros, iguais aos de Márcia, estavam ligeiramente despenteados, dando-lhe uma aparência ainda mais angelical. "Meus meninos", sussurrou Pedro, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. "Vocês estão realmente bem." Foi quando fez isso que o assoalho de madeira rangeu levemente sob seus pés. O som foi baixo, quase imperceptível, mas suficiente para acordar Josiane, que tinha o sono leve de quem estava em ambiente estranho e cuidando de crianças. Ela abriu os olhos lentamente, desorientada por um momento. Quando focalizou Pedro parado próximo aos berços, deu um pequeno susto e se endireitou rapidamente na poltrona. "Ai, meu Deus!" sussurrou, passando as mãos pelos cabelos para arrumá-los. "Desculpa, senhor Pedro. Eu adormeci sem querer." Seu rosto estava vermelho de constrangimento. Levantou-se da poltrona com movimentos cuidadosos para não acordar os bebês, alisando a roupa amarrotada. "Eu não queria dormir, juro. É que depois do almoço deles, eu sentei aqui só para vigiar o soninho e acabei pegando no sono também. Desculpa mesmo." Pedro a observou se desculpando, notando como ela parecia genuinamente preocupada por ter sido pega dormindo. Havia algo tocante em sua sinceridade, em como se importava em fazer um bom trabalho. "Josiane", disse ele suavemente, fazendo sinal para que falasse mais baixo. "Não precisa se desculpar. Mas eu dormi no serviço, isso não é profissional." Pedro balançou a cabeça, um sorriso pequeno, mas sincero, aparecendo em seu rosto pela primeira vez em semanas. "Você cuidou dos meus filhos por horas. Eles estão dormindo, coisa que não acontecia há muito tempo. A casa está..." Fez uma pausa, procurando as palavras certas. "Impecável. E você ainda está aqui, mesmo dormindo, cuidando deles." Josiane baixou os olhos, ainda constrangida. "Eu só fiz o que tinha que fazer." "Não", Pedro disse com mais firmeza, mas ainda mantendo a voz baixa. "Você fez muito mais do que tinha que fazer." Eles saíram do quarto em silêncio, fechando a porta cuidadosamente atrás de si. Desceram as escadas juntos, Pedro ainda processando a transformação que encontrara em sua casa. Quando chegaram à sala de estar, Pedro parou e realmente absorveu o que via. O ambiente estava irreconhecível. Não apenas limpo, mas organizado com cuidado. Os brinquedos dos gêmeos estavam arrumados nas cestas apropriadas, os livros infantis alinhados na estante baixa, as almofadas do sofá arrumadas com esmero. "Meu Deus, Josiane", murmurou, passando os olhos pelo ambiente. "Como você conseguiu fazer tudo isso e ainda cuidar dos bebês?" Ela deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Eles são bebês muito bons, sabe? Claro que choraram um pouco no começo, mas depois que pegamos o jeito um do outro, ficou mais fácil." "Pegaram o jeito um do outro?" Pedro repetiu curioso. Josiane sorriu, relaxando um pouco do constrangimento inicial. Sabe como é. Bebê tem personalidade própria. O Levi, por exemplo, gosta mais de música. Quando cantava para ele, parava de chorar na hora. Já o Davi prefere brincadeiras, essas coisas de fazer careta, imitar bichinhos." Pedro a encarou impressionado. Em poucas horas, ela havia decifrado as personalidades individuais de seus filhos, algo que ele ainda estava tentando entender após 8 meses. "E eles comeram bem? As papinhas?" "Ah, comeram sim." O Davi até repetiu. "E depois do almoço fizeram aquela soneca gostosa que você viu." Foi então que Pedro notou o cheiro que estava no ar desde que chegara, mas que em meio ao alívio e às emoções havia passado despercebido. "Esse cheiro... Você cozinhou?" Josiane ficou novamente constrangida. "Ah, isso... Desculpa, senhor Pedro. Sei que não estava no combinado, mas eu vi que tinha uns ingredientes na geladeira e pensei... Bem, o senhor deve chegar com fome depois da reunião importante e..." "Josiane", Pedro a interrompeu gentilmente. "Você cozinhou para mim?" "Foi só algo simples. Arroz, uns legumes, um franguinho ensopado, nada demais."
Pedro sentiu algo se mexer dentro do peito, uma emoção que não experimentava há muito tempo, quando foi a última vez que alguém havia cozinhado para ele. Desde a morte de Márcia, suas refeições consistiam basicamente em comida congelada ou delivery. Você não precisava ter feito isso. Eu sei, mas sei lá, me senti à vontade aqui, e cozinhar me relaxa. Pedro caminhou até a cozinha, seguido por Josiane. O ambiente estava impecável, mas não da forma fria e impessoal de quem apenas limpou. Havia um cuidado nos detalhes. Os panos de prato dobrados com perfeição, os temperos organizados no armário com as etiquetas viradas para frente, uma pequena planta na janela que ele nem sabia que estava morta, agora verdejante novamente. Você regou minha planta, observou tocando as folhas verdes. Ela estava meio tristinha ali na janela. Só precisava de água e um pouquinho de amor. Pedro olhou para ela, realmente a vendo pela primeira vez. Josiane tinha traços delicados, olhos expressivos que refletiam bondade genuína, e um sorriso que transmitia calor. Mais que isso, havia algo em sua presença que tornava a casa um lar novamente. Como foi a reunião? Perguntou ela, tirando-o de seus pensamentos. A reunião? Pedro piscou, lembrando-se de repente do motivo pelo qual havia saído de casa. Foi muito bem, na verdade. Consegui o contrato. Que bom. Josiane sorriu, e sua alegria parecia genuína. O senhor deve estar feliz, então. Pedro assentiu, mas percebeu que a alegria pelo sucesso profissional empalidecia diante do alívio e da gratidão que sentia naquele momento. Josiane, disse ele, procurando as palavras certas. Eu preciso te pedir desculpas. Desculpas? Por quê? Por ter te colocado nessa situação. Foi loucura da minha parte deixar meus filhos com você, sendo que mal nos conhecemos. Eu estava desesperado, mas isso não justifica. Você podia ter se sentido pressionada ou... Senhor Pedro, ela o interrompeu suavemente. Eu aceitei porque quis, e foi uma das melhores manhãs que tive em muito tempo. Ele a encarou, surpreso com a sinceridade na voz dela. Como assim? Josiane hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Eu venho de uma família grande, sabe? Sempre ajudei a cuidar dos meus irmãos menores, depois dos sobrinhos da minha irmã. Gosto de cuidar de crianças, de ver elas felizes e seguras, e os seus meninos... Parou, sorrindo. Eles são especiais. Especiais como? São bebês que precisam de carinho, de atenção. Dá para ver que sentem falta da mãe, mas também dá para ver o quanto são amados pelo pai. Quando o senhor saiu essa manhã, mesmo nervoso, beijou a testa dos dois. Eles sentem esse amor. Pedro sentiu a garganta apertar novamente. Às vezes eu sinto que não sou um bom pai, que não sei o que estou fazendo. Todo pai se sente assim às vezes, Josiane disse com gentileza. Mas o que importa é tentar, é estar presente, é amar. E o senhor faz isso. Ficaram em silêncio por um momento, o peso da conversa pairando entre eles. Pedro se deu conta de que esta era a primeira vez em meses que conversava de verdade com um adulto sobre algo além de trabalho ou questões práticas dos bebês. Quanto eu te devo? Perguntou finalmente. Josiane pareceu constrangida novamente. Bem, sobre isso, o senhor disse que pagaria extra pelo cuidado com os bebês, mas eu não sei quanto... Pedro foi até a carteira e tirou um valor generoso, muito mais do que haviam combinado originalmente. Isso cobre a faxina e o cuidado com as crianças, disse, estendendo o dinheiro para ela. Josiane olhou para as notas, os olhos arregalando. Mas isso é muito. A gente não combinou esse valor. Josiane, Pedro disse firmemente. Você salvou meu dia hoje. Salvou minha sanidade. Cuidou dos meus filhos como se fossem seus. Limpou minha casa. Cozinhou para mim. Isso não tem preço. Na verdade, ainda estou pagando pouco. Ela pegou o dinheiro hesitante, mas ele pôde ver a gratidão em seus olhos. Provavelmente, aquele valor faria diferença na vida dela. Obrigada, disse simplesmente, mas a palavra carregava muito peso. Eu que agradeço, respondeu Pedro. Mais do que você imagina.
Josiane guardou o dinheiro na bolsa e se preparou para sair. Os meninos provavelmente vão acordar daqui a 1 horinha. O Levi tem um pouco mais de sono, mas o Davi costuma acordar primeiro. Como você sabe disso? Ela sorriu. É só observar. Cada bebê tem seu ritmo. Pedro a acompanhou até a porta, uma pergunta queimando em sua mente, mas sem coragem de fazê-la. E se pedisse para ela voltar? E se precisasse dela novamente? Como se lesse seus pensamentos, Josiane parou na porta. Senhor Pedro, se precisar de ajuda novamente, eu moro aqui perto, deixe o meu número. Escreveu o telefone num pedaço de papel e entregou para ele. Obrigada pela oportunidade, disse. E pode ficar tranquilo, seus filhos são uns amores. Pedro a observou descer a rua, caminhando com passos leves sob o sol da tarde. Quando ela desapareceu na esquina, ele fechou a porta e encostou-se nela, fechando os olhos. Pela primeira vez em meses, sua casa estava em silêncio, não por desespero, mas por paz. Seus filhos dormiam tranquilos. Havia comida caseira na cozinha e ele tinha na carteira o número de telefone de alguém que, em poucas horas, havia trazido algo que ele pensava ter perdido para sempre. Esperança. Subiu as escadas devagar, parando na porta do quarto dos gêmeos. Davi e Levi ainda dormiam, mas agora Pedro os via com olhos diferentes. Não como fardos ou fontes de constante preocupação, mas como o que realmente eram, seus filhos amados, que mereciam toda a felicidade do mundo. E talvez, apenas talvez, ele houvesse encontrado alguém que poderia ajudá-lo a dar isso a eles. 3 semanas se passaram desde aquele primeiro dia transformador, e a rotina da casa de Pedro havia mudado completamente. O que começou como uma emergência isolada se tornou algo muito mais significativo. Carmen, a babá, continuava faltando constantemente, ora por problemas familiares, ora por questões de saúde, ora por compromissos pessoais que surgiam de última hora. No início, Pedro se irritava com a falta de compromisso dela, mas secretamente começou a ficar aliviado. Cada vez que Carmen faltava, ele tinha uma desculpa para ligar para Josiane. E ela nunca dizia não. Bom dia, Sr. Pedro. Atendia sempre com a mesma voz doce e disposta. Josiane, desculpa incomodar de novo, mas... Carmen não pode ir hoje? Ela completava com um tom que não demonstrava irritação, mas quase diversão. Como você adivinhou? Intuição feminina, ria do outro lado da linha. Chego em meia hora. E assim, gradualmente, Josiane se tornou uma presença constante na vida dos gêmeos e, consequentemente, na vida de Pedro. Os meninos a recebiam com sorrisos largos sempre que ela chegava. Davi, o mais expansivo, balbuciava algo que soava como Jojo quando a via, estendendo os bracinhos para ela. Levi, mais observador, a seguia com os olhinhos por onde quer que fosse, como se ela fosse a pessoa mais interessante do mundo. Eles gostam mais de você do que de mim, Pedro brincou uma manhã, observando como os gêmeos reagiam à chegada dela. Que nada, Josiane riu pegando Levi no colo. É só que eu trago novidades. Você é o papai, é amor incondicional. Eu sou a diversão. Mas Pedro sabia que era mais que isso. Havia algo especial na forma como ela interagia com seus filhos. Josiane tinha um instinto maternal natural, que tornava tudo parecer fácil. Ela sabia quando eles estavam com sono, antes mesmo deles começarem a ficar irritadiços, identificava diferentes tipos de choro como se fosse fluente em uma linguagem secreta e tinha uma paciência infinita para suas birras e manhas. Após 2 semanas de faltas constantes de Carmen, Pedro tomou uma decisão. Josiane, disse numa tarde enquanto ela dobrava roupinhas dos bebês. Preciso te fazer uma proposta. Ela parou o que estava fazendo e o olhou com curiosidade. Que tipo de proposta? Quero demitir a Carmen e te contratar oficialmente como babá dos gêmeos. Os olhos de Josiane se arregalaram. Sério? Completamente sério. Você é melhor com eles do que qualquer babá profissional que já conheci. Eles te amam. Eu confio em você e... Bem, você já está aqui quase todos os dias mesmo. Josiane ficou quieta por um momento, processando a oferta. Mas e o curso?
Eu estudo à tarde na terça e quinta. Podemos trabalhar com isso. Nos dias que você tem aula, eu chego mais cedo do trabalho e te pago mais do que está ganhando com as faxinas. Ela sorriu, mas havia uma hesitação em seus olhos. Posso pensar? Claro, sem pressão. Na verdade, Pedro ficou mais nervoso do que esperava, esperando a resposta dela. Havia se acostumado tanto com a presença de Josiane que a ideia de ela dizer não o deixou inquieto. 2 dias depois, ela deu a resposta. Aceito, disse simplesmente, mas o sorriso em seu rosto iluminou todo o ambiente. E assim começou uma nova fase na vida deles. Com Josiane cuidando oficialmente dos gêmeos, Pedro finalmente conseguiu focar no trabalho sem as constantes preocupações. O contrato com a rede Sabor em Arte estava indo muito bem e outros clientes começaram a procurá-lo. Sua empresa de design gráfico, que estava quase falindo, começou a se recuperar. Mas o que mais mudou foram as noites. Pedro sempre havia chegado em casa cansado e estressado, encontrando uma casa bagunçada e bebês chorando. Agora, chegava e era recebido pelo aroma de comida caseira, pelo som de risadas vindas da sala, e por Davi e Levi sempre limpos, alimentados e felizes. Como foi o dia de vocês? Perguntava, tirando o paletó. Papai, Josiane falava com voz de bebê, segurando Davi. Conta para o papai que você já está quase engatinhando. E era verdade. Sob os cuidados atentos de Josiane, os gêmeos estavam se desenvolvendo de forma impressionante. Davi estava quase conseguindo se sustentar de 4, enquanto Levi havia descoberto como se virar sozinho na cama. Você é mágica, Pedro disse uma noite, observando os dois brincarem no tapete da sala enquanto Josiane preparava o jantar para eles. Não sou mágica, não, ela riu da cozinha. Só dou atenção. Bebê precisa de estímulo, de carinho, de rotina. Rotina que eu nunca consegui estabelecer. Você estava sozinho, Pedro, fazendo o papel de pai e mãe, trabalhando para sustentar a família. Claro que era difícil. Ela havia começado a chamá-lo pelo nome algumas semanas atrás, abandonando o formal Senhor Pedro. A mudança havia sido natural, resultado da crescente intimidade entre eles, porque intimidade era exatamente o que estava se desenvolvendo. Não era apenas o fato de ela estar em sua casa todos os dias. Era a forma como conversavam durante o jantar, enquanto os bebês brincavam. Era como ela às vezes ficava até mais tarde, quando Pedro chegava estressado do trabalho, oferecendo uma conversa ou simplesmente uma presença tranquilizadora. Quer um chá? Perguntava quando notava que ele estava tenso. Eu que deveria estar oferecendo. Você trabalhou o dia inteiro. Cuidar dos seus filhos não é trabalho pesado, Pedro. É prazer. E era nesses momentos, sentados à mesa da cozinha com 2 xícaras de chá, falando sobre o dia, sobre os progressos dos gêmeos, sobre a vida, que Pedro começou a sentir algo que não experimentava há muito tempo. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo, mais complexo. Começou a notar pequenos detalhes sobre ela. Como seus olhos brilhavam quando falava dos gêmeos. Como tinha o hábito de morder o lábio inferior quando estava concentrada. Como cantarolava baixinho enquanto cozinhava, criando uma atmosfera de lar que ele não sentia desde antes da morte de Márcia. Você não precisa cozinhar para mim, disse uma noite, encontrando-a preparando um jantar elaborado. Eu gosto de cozinhar, e você precisa se alimentar bem. Mas você já fez tanto durante o dia, Pedro, ela o interrompeu, se virando para encará-lo. Pare de se sentir culpado por aceitar ajuda. Não tem problema ser cuidado às vezes. Suas palavras o atingiram profundamente. Há quanto tempo ninguém cuidava dele? Desde a morte de Márcia, ele havia se tornado responsável por tudo e por todos, carregando o peso do mundo nos ombros. A ideia de ter alguém se preocupando com seu bem-estar era ao mesmo tempo reconfortante e assustadora. Josiane também começou a ficar até mais tarde. O que começou como conversas casuais após o trabalho se transformou em longas conversas que se estendiam pela noite. Pedro se oferecia para levá-la em casa e ela sempre aceitava, mas cada vez com mais relutância. Durante essas viagens de carro, conversavam sobre tudo.
Pedro descobriu que Josiane vinha de uma família humilde, mas unida, que havia perdido o pai ainda jovem, que sonhava em ter seu próprio salão de beleza um dia. E você? Ela perguntou uma noite. Como era antes dos bebês? Pedro ficou quieto por um momento. Márcia e eu éramos muito felizes, disse finalmente. Ela sempre quis ser mãe. Quando descobrimos que eram gêmeos, ficou radiante. Dizia que Deus estava nos dando uma bênção dupla. Deve ter sido muito difícil perdê-la. Foi. Ainda é, às vezes. Mas... hesitou. Ultimamente tem sido mais fácil. Desde que você chegou. Josiane o olhou. Algo indescritível passando entre eles. Fico feliz em ajudar. Você faz mais que ajudar, Josiane. Você trouxe vida de volta para esta casa. Foi numa noite de quinta-feira, 3 meses depois que Josiane começara a trabalhar oficialmente como babá, que tudo mudou. Pedro chegou em casa mais tarde que o usual. Havia tido problemas com um cliente exigente. Encontrou a casa em silêncio, com apenas a luz da cozinha acesa. Josiane estava terminando de lavar a louça do jantar. Desculpa o atraso, disse, tirando a gravata. O cliente da campanha publicitária estava impossível hoje. Tudo bem, os meninos jantaram, tomaram banho e já estão dormindo há 1 hora. Você não precisava ter ficado até agora. Queria ter certeza de que estava tudo em ordem quando você chegasse. Pedro a observou enquanto ela secava as mãos no pano de prato. Havia algo diferente nela naquela noite. Uma tensão sutil que ele não conseguia identificar. Josiane, você está bem? Ela hesitou como se estivesse lutando com algum pensamento interno. Pedro, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você sente que nossa relação está mudando? A pergunta o pegou desprevenido. Ficaram se encarando por um momento, o peso da questão pairando entre eles. O que você quer dizer? Perguntou, embora soubesse exatamente o que ela queria dizer. Não sei. É que às vezes sinto que não é mais só sobre o trabalho, que tem algo mais acontecendo entre nós. Pedro respirou fundo. Ela havia verbalizado o que ele vinha sentindo há semanas, mas que não tinha coragem de admitir. Sim, também sinto isso. E o que fazemos com isso? Antes que Pedro pudesse responder, um trovão ecoou lá fora, seguido pelo som de chuva forte começando a cair. Nossa, que tempestade! Josiane comentou, olhando pela janela. A chuva rapidamente se intensificou, transformando-se numa tempestade tropical com vento forte e relâmpagos iluminando o céu. Não posso te levar para casa com essa chuva, Pedro disse, preocupado. É perigoso dirigir agora. Mas eu não posso ficar... Por que não? Temos quarto de hóspedes. Você pode ficar até a tempestade passar. Josiane hesitou, mas outro trovão especialmente forte a fez decidir. Tudo bem, mas só até parar de chover. Pedro preparou o quarto de hóspedes enquanto Josiane arrumava a cozinha. Quando terminou, encontrou-a na sala, observando a tempestade pela janela. Está assustada? Perguntou, aproximando-se. Um pouco. Nunca gostei muito de tempestade. Sem pensar, Pedro se aproximou mais e colocou a mão em seu ombro num gesto reconfortante. Está tudo bem. Você está segura aqui. Ela se virou para ele e de repente estavam muito próximos. Pedro podia sentir o perfume suave dela, ver as pequenas gotas de chuva em seus cabelos cacheados, notar como seus olhos refletiam a luz dos relâmpagos. Pedro, ela sussurrou. Josiane, eu... Não conseguiu terminar a frase. A proximidade, a intimidade dos últimos meses, a tempestade lá fora criando uma atmosfera de isolamento do mundo exterior. Tudo culminou naquele momento. Seus lábios se encontraram num beijo suave, hesitante no início, mas que rapidamente se aprofundou. Era um beijo cheio de meses de tensão acumulada, de carinho desenvolvido gradualmente, de uma conexão que havia crescido muito além da relação profissional. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Isso é loucura, Josiane murmurou, mas suas mãos ainda estavam nos ombros dele. É, Pedro concordou, mas não se afastou. Mas é a coisa mais certa que senti em muito tempo. E os meninos? E meu trabalho? E... Shhh!
Pedro a interrompeu suavemente, tocando seu rosto. Não precisamos resolver tudo hoje. Precisamos apenas sentir. Outro relâmpago iluminou o céu, seguido quase imediatamente por um trovão ensurdecedor. Josiane se aproximou instintivamente de Pedro, que a envolveu em seus braços. Fique comigo hoje, ele sussurrou em seu ouvido. Não como babá, não como funcionária. Fique como Josiane. Ela o olhou nos olhos, vendo ali uma vulnerabilidade e um desejo que espelhavam os seus próprios. Tenho medo, ela admitiu. Eu também. Mas tenho mais medo de deixar esse momento passar. Josiane fechou os olhos, lutando com seus próprios sentimentos. Nas últimas semanas, havia se dado conta de que seus sentimentos por Pedro haviam evoluído muito além da admiração profissional. Ela se apaixonara não apenas por ele, mas pela ideia de família que haviam criado juntos. Se ficarmos juntos hoje, ela disse baixinho, tudo vai mudar. Talvez já tenha mudado há muito tempo, Pedro respondeu. Talvez estejamos apenas finalmente admitindo. A tempestade continuava lá fora, mas dentro da casa havia uma calmaria carregada de expectativa. Pedro segurou o rosto de Josiane entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos. Eu me apaixonei por você, Josiane. Não sei quando aconteceu exatamente, mas aconteceu. Me apaixonei pela forma como cuida dos meus filhos, pela forma como trouxe luz de volta para esta casa, pela forma como me faz sentir vivo novamente. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Eu também me apaixonei, sussurrou. Por você, pelos meninos, por essa família linda que vocês são, mas tenho medo de estragar tudo. Não vai estragar nada, vai apenas tornar tudo mais verdadeiro. Eles se beijaram novamente, desta vez sem hesitação, sem medo. Era um beijo que selava não apenas o reconhecimento de seus sentimentos, mas o início de algo novo e profundo entre eles. Quando a manhã chegou, a tempestade havia passado, deixando o ar limpo e fresco. Pedro acordou primeiro, observando Josiane dormindo ao seu lado, seus cabelos espalhados no travesseiro, uma expressão serena no rosto. Não se arrependia de nada. Pela primeira vez desde a morte de Márcia, sentia que tinha um futuro pela frente. Um futuro que incluía não apenas ele e os gêmeos, mas também a mulher extraordinária que havia entrado em suas vidas como uma bênção disfarçada. Do quarto ao lado, ouviram os primeiros sons matinais de Davi e Levi acordando. Josiane abriu os olhos, encontrando o olhar de Pedro sobre ela. Bom dia, ele disse suavemente. Bom dia, ela respondeu sorrindo. Sem arrependimentos? Nenhum, ela disse com firmeza. E você? Pedro a beijou na testa. Melhor noite da minha vida em muito tempo. E enquanto se levantavam para cuidar dos gêmeos, agora não apenas como patrão e funcionária, mas como um casal apaixonado construindo uma família, ambos sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre, para melhor. 2 semanas após a noite da tempestade, Josiane decidiu visitar sua irmã Patrícia no domingo, levando os gêmeos consigo. Pedro havia sugerido que saíssem juntos como família, mas ela sentiu necessidade de conversar com alguém de confiança sobre as mudanças em sua vida. A casa de Patrícia ficava num bairro popular, pequena, mas acolhedora. Os sobrinhos gêmeos de Josiane, Gabriel e Miguel, de 2 anos, ficaram encantados com Davi e Levi, criando um caos adorável na sala. Nossa, como eles cresceram! Patrícia exclamou pegando Levi no colo. E como estão fofinhos e bem cuidados. Pedro é um pai muito dedicado. Josiane respondeu arrumando as coisinhas dos bebês. Patrícia notou algo diferente no tom da irmã quando mencionou o patrão. Josi, senta aqui comigo. Quero conversar contigo. Enquanto os bebês brincavam no tapete, as irmãs se sentaram no sofá. Patrícia observou Josiane atentamente. Você está diferente, mais feliz. Tem um brilho no olhar que não via há tempos. Josiane sorriu sem conseguir esconder. Estou bem, Pati. É por causa dele, não é? Do Pedro. Josiane hesitou, mas acabou contando tudo para a irmã. Como havia se apaixonado à noite da tempestade, como se sentia parte daquela família. Patrícia escutou em silêncio, mas sua expressão foi ficando cada vez mais preocupada. Josi,
Você precisa ter cuidado, disse finalmente. Cuidado com o quê? Você é a empregada dele. Ele é viúvo, sozinho, com 2 bebês. Você acha que não é conveniente demais ter se envolvido com a babá dos filhos? As palavras da irmã cortaram fundo. Não é assim, Pat. Nossos sentimentos são verdadeiros. Pode até ser, mas pensa bem. E se der errado? Você vai perder o trabalho, vai ter que recomeçar tudo. E os meninos? Você já se apegou tanto a eles. Por que está falando isso? Patrícia segurou as mãos da irmã. Porque te amo e não quero te ver machucada. Homem rico, viúvo, com filhos pequenos, às vezes procura conforto onde encontra. Mas na hora de assumir mesmo, de apresentar para a família, de casar, aí é outra história. Josiane sentiu um frio na barriga. Nunca havia pensado por esse ângulo. Você acha que ele está me usando? Não, sei. Só acho que você precisa ter os pés no chão. Proteger seu coração. A conversa plantou uma semente de dúvida que Josiane tentou ignorar, mas que cresceria nos dias seguintes. Enquanto isso, Pedro enfrentava seus próprios problemas. Sua empresa estava passando por dificuldades inesperadas. O cliente da rede Sabor em Arte, que parecia garantido, começou a fazer exigências absurdas e ameaçava cancelar o contrato se não fossem atendidas. Quero toda a campanha refeita, declarou o diretor de marketing numa reunião tensa. Esta abordagem não representa nossa marca. Pedro olhou para meses de trabalho sendo jogados fora. Senhor Carvalho, fizemos exatamente o que foi solicitado no briefing original. O briefing mudou, o mercado mudou. Ou vocês se adaptam ou procuramos outra agência. Pedro voltou para casa naquela noite completamente abalado. A perda desse contrato significaria demissões, corte de gastos, possivelmente até fechar a empresa. Josiane notou imediatamente seu estado. O que aconteceu? Problemas no trabalho. Nada que você precise se preocupar. Mas Pedro estava diferente. Distante, preocupado, mal conseguia brincar com os gêmeos como fazia habitualmente. Nos dias seguintes a tensão só aumentou. Pedro chegava em casa tarde, estressado, mal falava durante o jantar. Josiane tentava animá-lo, mas ele parecia em outro mundo. Você quer conversar sobre o que está acontecendo? Perguntou numa noite. Não é nada que você possa resolver, respondeu secamente. A frieza na voz dele machucou Josiane. Lembrou-se das palavras da irmã sobre conveniência e começou a questionar se Pedro realmente a via como companheira ou apenas como alguém útil para cuidar dos filhos. A situação chegou ao limite numa quinta-feira. Pedro estava no telefone discutindo agressivamente com um cliente quando Davi começou a chorar. Josiane tentou acalmá-lo, mas o bebê estava especialmente irritadiço. Pode fazer alguma coisa com esse barulho? Pedro pediu rispidamente, cobrindo o telefone. Josiane sentiu como se tivesse levado um tapa. Pegou os 2 gêmeos e os levou para o quarto, fechando a porta. Ficou ali, segurando Davi e Levi, enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Naquele momento, a dúvida plantada por sua irmã floresceu completamente. Talvez ela realmente fosse apenas conveniente. Alguém para cuidar dos filhos da casa, para estar disponível quando ele precisasse de conforto, mas para ser empurrada para escanteio quando os problemas reais aparecessem. Quando Pedro desligou o telefone, a casa estava em silêncio absoluto. Subiu as escadas e encontrou Josiane no quarto dos gêmeos, embalando os 2 que já haviam adormecido. Desculpa, disse baixinho, não deveria ter falado assim. Tudo bem, ela respondeu, mas sem olhá-lo. Josiane, me olha. Quando ela se virou, Pedro viu que havia chorado. Não está tudo bem, o que foi? Nada, só estou cansada. Mas havia algo nos olhos dela, uma distância que não existia antes. Pedro tentou se aproximar, mas Josiane se afastou. Preciso ir para casa mais cedo hoje. Por quê? Só preciso. Ele a levou em silêncio, sentindo que algo havia mudado entre eles, mas sem saber exatamente o que ou como consertar. Naquela noite, Josiane ficou acordada pensando. Talvez Patrícia estivesse certa. Talvez ela tivesse se iludido, criado fantasias sobre um futuro que nunca existiu realmente. Na manhã seguinte, ligou para Pedro.
Não vou poder ir trabalhar hoje. Você está doente? Só preciso de um tempo. Josiane, o que está acontecendo? Tem a ver com ontem? Não é sobre ontem, Pedro. É sobre tudo. E desligou, deixando-o sem entender nada. Pedro passou o dia perdido com os gêmeos, tentando conciliar trabalho e cuidados das crianças. A casa voltou ao caos que existia antes da chegada de Josiane. Os bebês choravam sem parar. Ele queimou o almoço e teve que cancelar 2 reuniões importantes. No final do dia, com Davi e Levi finalmente dormindo após horas de choro, Pedro se deu conta do óbvio. Havia se acostumado tanto com a presença de Josiane que esquecera como era difícil sua vida antes dela. Mas mais que isso, percebeu que sentia falta não apenas da babá competente, mas da mulher que havia trazido amor e alegria de volta à sua casa. E agora, por causa de seu estresse e frieza, talvez a tivesse perdido para sempre. Josiane passou 3 dias sem atender às ligações de Pedro. Cada toque do telefone doía, mas ela se forçava a ignorar. Ficou em casa, ajudando a mãe com costuras para ganhar alguns trocados, tentando se convencer de que havia tomado a decisão certa. Mas os pensamentos sobre Davi e Levi a consumiam. Como estariam? Estariam chorando? Pedro conseguiria cuidar de tudo sozinho? A cada hora que passava, a preocupação aumentava. Você está sofrendo, observou Patrícia numa visita no 3º dia. Estou fazendo o que é certo. Josi, talvez eu tenha sido dura demais. Se você realmente o ama, não importa se eu amo. Ele deixou claro que sou apenas a babá dos filhos dele. Na primeira dificuldade, me tratou como funcionária. Josiane não contou à irmã sobre a dor que sentia no peito sempre que pensava nos gêmeos chamando por ela, ou sobre como sonhara na noite anterior com os sorrisos banguela de Davi e Levi. Enquanto isso, a casa de Pedro havia se transformado num campo de batalha. Sem Josiane, os gêmeos estavam inconsoláveis. Choravam constantemente, recusavam as mamadeiras que Pedro preparava e não dormiam direito à noite. Pedro cancelou todos os compromissos de trabalho nos primeiros 2 dias, mas isso só piorou sua situação financeira. O cliente da rede Sabor em Arte finalmente cancelou o contrato, levando consigo outros clientes que duvidavam da confiabilidade da empresa. Não posso mais bancar essa situação, disse ao espelho no 3º dia, com olheiras profundas e barba por fazer. Tentou contratar uma babá temporária através de uma agência, mas as 3 que vieram não duraram nem meio período. Davi e Levi rejeitavam qualquer pessoa que não fosse Josiane, chorando até ficarem exaustos. Eles sentem falta dela tanto quanto eu, murmurou Pedro, segurando Levi, que soluçava baixinho, após horas de choro. Foi quando percebeu a real dimensão do que havia perdido. Não era apenas uma excelente babá, era alguém que os gêmeos amavam como mãe, alguém que ele amava como mulher, alguém que havia se tornado o pilar de sua família. Na quinta-feira à noite, com a casa em completo caos e os bebês finalmente adormecidos de exaustão, Pedro tomou uma decisão. Ligou para Josiane mais uma vez. Por favor, não desligue, disse rapidamente quando ela atendeu. Só me escuta. Silêncio do outro lado. Josiane, eu sei que estraguei tudo. Sei que fui um idiota. Estava desesperado com os problemas da empresa e descontei em você. Mas você precisa saber que não é só sobre o trabalho. Os meninos estão destruídos sem você. Eu estou destruído sem você. Pedro, não, deixa eu terminar. Eu te amo, Josiane. Amo de verdade. Não porque você cuida bem dos meus filhos, mas porque você trouxe luz para nossas vidas. Porque você me faz querer ser um homem melhor. Porque quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em ver seu sorriso. Josiane sentiu as lágrimas escorrendo. Se for orgulho que está te impedindo de voltar, eu peço perdão. Se for medo de que eu te trate mal de novo, eu prometo que nunca mais vai acontecer. Mas se for porque você não me ama mais, então eu vou aceitar. Pedro, não é que eu não te amo. Então por que não volta? Porque tenho medo. Medo de me iludir, de achar que somos uma família, quando na verdade eu sou só a empregada conveniente. Você nunca foi só a empregada. Desde o primeiro dia você foi muito mais. Josiane fechou os olhos,
lutando contra o coração que pedia para ela voltar correndo. Preciso de mais tempo, disse finalmente. Quanto tempo? Não sei. E os meninos? Eles não param de chorar, Josiane. Estão sentindo sua falta. Essa foi a estocada final. Imaginar Davi e Levi sofrendo, por sua causa partiu seu coração. Eu preciso pensar. Desligou o telefone e chorou como não chorava desde a morte do pai. Na sexta-feira pela manhã, Pedro recebeu uma ligação que mudou tudo. Era de um cliente antigo, oferecendo um contrato grande e urgente, exatamente o que sua empresa precisava para se salvar. Precisa ser entregue em 2 semanas, disse o cliente. É viável? Pedro olhou para a casa bagunçada, para os gêmeos chorosos, para sua própria situação caótica. É viável, mentiu. Passou o fim de semana numa montanha-russa emocional, tentando cuidar dos bebês, trabalhar no novo projeto e lidar com a saudade de Josiane. Os gêmeos, que antes dormiam a noite toda, agora acordavam de hora em hora procurando por ela. Jojo, balbuciava Davi, olhando para a porta como se esperasse que ela entrasse. Foi no domingo à noite, quando Levi teve uma febre alta e Pedro não soube o que fazer, que ele realmente entendeu o tamanho da perda. Sozinho no quarto dos gêmeos, segurando Levi que chorava fraco de febre, Pedro finalmente se permitiu sentir todo o desespero que havia estado reprimindo. Márcia, sussurrou olhando para a foto da esposa. Me ajuda. Não sei mais o que fazer. E pela primeira vez em meses, chorou. Por Márcia, por seus filhos, por Josiane, por si mesmo. Enquanto isso, Josiane estava em casa, olhando uma foto no celular de Davi e Levi que havia tirado na última semana que trabalhou lá. Eles estavam sorrindo, saudáveis, felizes. Eles devem estar dormindo agora, né? Pensou, não sabendo que naquele exato momento um deles estava doente e o pai desesperado. A separação que começou por orgulho e medo estava se transformando em sofrimento para todos os envolvidos. E logo, muito em breve, uma crise faria Josiane perceber que algumas decisões não podem esperar muito tempo para serem revertidas. Na segunda-feira de manhã, Pedro acordou com Levi ardendo em febre. O bebê estava apático, respirando com dificuldade, e recusava qualquer alimento. Davi também começou a apresentar os mesmos sintomas. Meu Deus, não, murmurou Pedro, medindo a temperatura. 39 em ambos. Correu para o hospital com os 2 no carro, o coração disparado. No pronto-socorro pediátrico, os médicos foram diretos. Pneumonia bilateral nos 2 bebês. Precisamos internar imediatamente, disse a doutora Fernanda. O estado deles é delicado. Vão para a UTI pediátrica. Pedro sentiu o chão desabar. Ver seus filhos pequenos conectados a tubos e aparelhos na UTI foi devastador. Ligou para Patrícia, a única pessoa próxima de Josiane que conhecia. Patrícia, sou Pedro, patrão da sua irmã. Os gêmeos estão internados com pneumonia. Josiane precisa saber. Do outro lado da linha, Patrícia ficou em choque. Meu Deus, como estão? Graves, estão na UTI. Por favor, avisa ela. Quando Josiane recebeu a notícia, sentiu como se o mundo tivesse parado. Sem pensar 2 vezes, correu para o hospital. Encontrou Pedro no corredor da UTI pediátrica, devastado, com roupas amarrotadas e olhar perdido. Como eles estão? Perguntou a voz embargada. Pedro a olhou como se fosse uma visão. Josiane, você veio. Claro que vim. São meus meninos também. As palavras saíram naturalmente, revelando o que ambos já sabiam. Josiane amava Davi e Levi como filhos. Eles estão estáveis, mas... Os médicos disseram que é grave. Pneumonia bilateral nos 2. Josiane se aproximou do vidro da UTI e viu os gêmeos pequenos e frágeis nas incubadoras, cercados por aparelhos. Suas lágrimas caíram livremente. Isso é culpa minha, sussurrou. Se eu não tivesse ido embora, teria percebido os sintomas antes. Não, Pedro disse firmemente. A culpa é minha, por ter sido um idiota, por ter te afastado quando mais precisava de você. Ficaram lado a lado no corredor, unidos pela preocupação com as crianças,
as mágoas temporariamente esquecidas. O médico disse alguma coisa sobre o prognóstico? Perguntou Josiane. Que as próximas 48 horas são cruciais. Eles são muito pequenos. A voz de Pedro se quebrou. Josiane instintivamente segurou sua mão. Eles são fortes. Vão sair dessa. Passaram a tarde no hospital. Pedro tentou convencer Josiane a ir para casa descansar, mas ela se recusou. Não vou deixá-los sozinhos agora. À noite, quando as visitas eram mais restritas, conseguiram entrar juntos na UTI. Josiane cantou baixinho as canções que sempre acalmavam os bebês, mesmo eles estando sedados. Eles reconhecem sua voz, observou a enfermeira. O ritmo cardíaco deles se acalmou quando você começou a cantar. Na madrugada de terça-feira, Davi teve uma complicação respiratória. Os médicos correram para estabilizá-lo, enquanto Pedro e Josiane aguardavam no corredor desesperados. Eu não posso perdê-los, Pedro murmurou, as lágrimas escorrendo. Já perdi Márcia. Não posso perder meus filhos também. Josiane o envolveu nos braços. Não vai perder. Eles vão ficar bem. Como você pode ter tanta certeza? Porque eles têm muito pelo que lutar. Tem um pai que os ama incondicionalmente. E, hesitou, tem uma família que os espera em casa. Pedro a olhou nos olhos. Família? Pedro, eu amo esses meninos como se tivesse dado a luz a eles. E eu te amo, mesmo tentando negar. Somos uma família, sim. Quando os médicos saíram com notícias de que Davi estava estabilizado, Pedro segurou o rosto de Josiane. Perdoa minha frieza, meu orgulho idiota. Você e os meninos são tudo o que importa na minha vida. Não precisa se desculpar mais. Estamos aqui agora. Na quarta-feira à tarde, Pedro sugeriu algo inusitado. Vamos à capela do hospital? Você é religioso? Não muito, mas... preciso de esperança, de fé em alguma coisa. Desceram juntos para a pequena capela. O ambiente simples e silencioso trouxe uma paz inesperada. Josiane se ajoelhou e Pedro a seguiu. Senhor, Josiane sussurrou, sei que não sou a mãe deles por sangue, mas são meus filhos no coração. Por favor, os proteja. Traga eles de volta para nós. Pedro, emocionado, acrescentou, prometo ser um pai melhor, um homem melhor. Só não leva eles de mim. Permaneceram ali por longos minutos, encontrando consolo na oração e na presença um do outro. Quando voltaram para a UTI, a doutora Fernanda os aguardava com um sorriso. Tenho boas notícias. Ambos estão reagindo muito bem aos medicamentos. A febre baixou e a respiração está normalizando. Eles vão ficar bem? Pedro perguntou, mal acreditando. Sim, é quase um milagre como reagiram rápido. Em 24 horas, se continuarem assim, saem da UTI. Pedro e Josiane se abraçaram, chorando de alívio. Nossos meninos são guerreiros, Josiane sussurrou. Nossos, Pedro repetiu e pela primeira vez em dias sorriu. Naquela noite, enquanto os gêmeos dormiam na UTI, já sem a maioria dos aparelhos, Pedro e Josiane conversaram no corredor. Quando eles receberem alta, disse Pedro, quero que venha para casa conosco. Como babá, como parte da família, como a mulher que amo e que eles amam como mãe. Josiane sorriu através das lágrimas. É o que mais quero no mundo. A crise que os assustou também os reuniu definitivamente, mostrando que o amor verdadeiro supera orgulho, medo e qualquer obstáculo. Na quinta-feira pela manhã, a doutora Fernanda confirmou o que Pedro e Josiane mal ousavam esperar. É impressionante. Em 48 horas, eles se recuperaram completamente. Podem ter alta hoje mesmo. Sério? Pedro perguntou incrédulo. Os exames estão todos normais. A respiração está perfeita, não há mais sinais de infecção. Francamente, em 20 anos de pediatria, raramente vi uma recuperação tão rápida de pneumonia bilateral em bebês. Josiane segurou a mão de Pedro, ambos emocionados. É um milagre, ela sussurrou. Um milagre da medicina e do amor. A médica sorriu. Eles sentiram que tinham motivos para se recuperar rapidamente. Às 14h, Pedro e Josiane saíram do hospital com Davi e Levi. Os gêmeos estavam alertas, sorrindo, como se nunca tivessem estado doentes. Jojo!
balbuciou Davi quando viu Josiane, estendendo os bracinhos. Meu príncipe, ela disse, pegando-o no colo. A mamãe estava com tanta saudade. A palavra mamãe saiu naturalmente, sem que ela percebesse. Pedro ouviu e sentiu o coração se aquecer. Em casa, a tarde passou como um sonho. Josiane cuidou dos gêmeos com o carinho redobrado de quem quase os perdeu. Pedro a observava, vendo como ela era natural no papel de mãe. Depois de colocar Davi e Levi para dormir, sentaram-se na sala. A casa, que havia sido caótica por uma semana, voltou a ter o clima acolhedor que só Josiane sabia criar. Josiane, Pedro começou nervoso. Preciso te dizer uma coisa. Ela se virou para ele, expectante. Estes últimos dias no hospital me fizeram ver muitas coisas. A principal é que eu não quero mais viver sem você. Pedro, me deixa terminar, ele pediu ajoelhando-se diante dela. Eu te amo. Amo de uma forma que nem sabia que era possível amar novamente. Você trouxe cor de volta à minha vida. Trouxe alegria para os meus filhos. Trouxe esperança para o meu futuro. Tirou do bolso uma pequena caixa. Sei que é cedo, sei que passamos por momentos difíceis, mas quase perder os meninos me mostrou que não podemos desperdiçar tempo. Abriu a caixa revelando um anel simples, mas bonito. Josiane Martins, você aceita se casar comigo? Aceita ser minha esposa e mãe dos meus filhos oficialmente? As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Josiane. Pedro, eu... Antes de responder, você precisa saber que não é só sobre os meninos. É sobre nós, sobre a família linda que podemos construir juntos. Sim, ela exclamou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu aceito. Pedro colocou o anel em seu dedo e a beijou apaixonadamente. Vamos contar para os meninos amanhã, ele disse sorrindo. Eles vão entender. Vão sentir que agora somos completos. Naquela noite, deitados juntos, planejaram o futuro. Pedro havia conseguido salvar a empresa com o novo contrato e agora queria reduzir as horas de trabalho para se dedicar mais à família. Quero estar presente na vida deles, na nossa vida, disse. E eu quero terminar meu curso, ter meu salão um dia. Josiane compartilhou seus sonhos. Vamos conseguir tudo isso juntos. Na manhã seguinte, quando acordaram com os gêmeos balbuciando no quarto ao lado, Pedro e Josiane se entreolharam e sorriram. Bom dia, futura senhora Alvarenga, ele disse beijando sua testa. Bom dia, futuro marido, ela respondeu. Foram juntos cuidar de Davi e Levi, que pareciam sentir a mudança no ar. Estavam mais alegres, mais ativos, como se soubessem que a família estava finalmente completa. Olha só, meninos, Josiane disse mostrando o anel. Papai pediu a mamãe em casamento. Davi bateu palmas, como se entendesse a importância do momento. Levi sorriu seu sorriso banguela, balbuciando sons de alegria. Acho que eles aprovaram, Pedro riu. Claro que aprovaram. Eles sabem que agora somos uma família de verdade. Enquanto tomavam café da manhã, Pedro, Josiane e os dois gêmeos em suas cadeirinhas, a sensação de completude era palpável. Depois de meses de dor, separação, medo e quase tragédia, finalmente haviam encontrado o caminho de volta um para o outro. Quando você quer casar? Pedro perguntou. Logo, não quero esperar mais para ser oficialmente mãe deles. Que tal daqui a um mês? Algo simples, mas bonito. Perfeito. Naquele momento, com o sol da manhã entrando pela janela da cozinha, os gêmeos rindo em suas cadeirinhas e o anel de noivado brilhando no dedo de Josiane. Pedro teve certeza de que havia encontrado não apenas uma segunda chance no amor, mas algo ainda mais forte, uma família construída com cuidado, carinho e muito amor. O que começou como um desespero de pai solteiro se transformou na história de amor mais bonita de suas vidas. O jardim da casa de Pedro estava decorado com flores brancas e amarelas, criando um ambiente íntimo e acolhedor. Era um casamento simples, mas carregado de significado. Apenas familiares próximos e alguns amigos estavam presentes. Josiane caminhava em direção ao altar improvisado, radiante em um vestido branco simples, carregando Levi no colo. Pedro a esperava com Davi nos braços. Ambos vestidos com ternos combinando.
Pai e filho pareciam gêmeos na elegância. Você está linda, Pedro sussurrou quando ela se aproximou. Nós estamos lindos, ela corrigiu, olhando para os quatro juntos. O celebrante, um pastor amigo da família, sorriu ao ver a cena. Raramente presenciei um casamento onde o amor fosse tão evidente. Vocês não estão apenas unindo duas vidas, mas criando oficialmente uma família que já existia no coração. Durante os votos, Josiane segurava Levi enquanto falava. Pedro, você me deu muito mais do que amor. Me deu uma família, um propósito, uma casa onde posso ser totalmente eu mesma. Prometo amar você e cuidar dos nossos filhos com toda a dedicação do meu coração. Pedro, emocionado, respondeu: Josiane, você salvou nossas vidas quando nem sabíamos que precisávamos ser salvos. Trouxe luz para nossos dias escuros, trouxe paz para nosso caos. Prometo te honrar como esposa e parceira nesta jornada linda que é formar uma família. Quando trocaram alianças, Davi balbuciou mama, olhando para Josiane, arrancando lágrimas e sorrisos de todos os presentes. Agora vocês podem se beijar, disse o pastor. O beijo foi suave, doce, enquanto os gêmeos entre eles completavam o abraço familiar. A festa foi descontraída, com Patrícia finalmente conhecendo Pedro melhor e aprovando a escolha da irmã. Você tem sorte, disse ela para Pedro. Minha irmã tem o coração mais generoso que conheço. Eu sei. E prometo cuidar bem desse coração. A lua de mel foi diferente de qualquer tradicional. Pedro, Josiane, Davi e Levi viajaram para uma pousada familiar no interior, onde puderam aproveitar momentos simples e preciosos como família. Olha os passarinhos, meus amores. Josiane apontava para as árvores, com os gêmeos fascinados no colo. Pedro os observava brincando no gramado da pousada. Josiane cantando cantigas de roda que fazia os meninos rirem. Era exatamente a vida que ele havia sonhado, mas nunca ousava acreditar que poderia ter novamente. Você está feliz? Perguntou, sentando-se ao lado dela na varanda. Completamente. E você? Mais feliz do que merecia ser. Naquela noite, depois de colocarem os gêmeos para dormir, sentaram-se na varanda, olhando as estrelas. Sabe o que é mais incrível nessa história toda? Josiane disse. O quê? Como o desespero pode se transformar em bênção. Se você não estivesse desesperado naquele primeiro dia, nunca teria me deixado cuidar dos meninos. E se você não tivesse um coração generoso, teria dito não. Era destino, ela concluiu. Deus sabia que precisávamos uns dos outros. 6 meses depois, a casa estava transformada. Pedro havia reduzido significativamente suas horas de trabalho, focando apenas nos clientes mais importantes. Josiane havia retomado o curso e estava planejando abrir seu salão no próximo ano. Enquanto observavam os filhos brincando no jardim florido, Pedro e Josiane sabiam que haviam encontrado a receita da felicidade verdadeira. Não eram as riquezas materiais ou os sucessos profissionais que importavam. Era o amor genuíno, o cuidado mútuo, a dedicação à família e a fé de que, mesmo nos momentos mais difíceis, o amor sempre encontra um caminho. Como Josiane sempre dizia para os filhos na hora de dormir, o amor é a medicina mais poderosa do mundo, meus amores. Ele cura qualquer ferida, resolve qualquer problema e torna possível qualquer sonho. E naquela casa, cheia de crianças correndo, risos ecoando e 2 corações unidos por um amor que nasceu da necessidade e floresceu na eternidade, essa verdade se comprovava todos os dias. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.